gente, como estão? Mais um vídeo aqui no canal. Já quero começar pedindo desculpas, porque vai ficar no fundo um barulhinho de chuva, tá chovendo aqui na minha cidade, mas vai dar tudo certo, tá? Acho que vai dar pra ouvir legal o que eu tenho pra dizer pra você. Com certeza você conhece alguém que assiste a programas na TV de cunho sensacionalista, como jornais que tem o foco como ações policiais, crimes, violência, etc. E se você tem acesso à internet, com certeza em algum lugar já ouviu falar sobre a mulher da casa abandonada. Mas por que essa história tão cabulosa viralizou na internet? E se eu falar para você que tem um motivo histórico para isso? Primeiramente, sensacionalismo é o nome que se dá para uma ação, para uma postura na comunicação em massa que exibe a história, que passa a história adiante de uma maneira muito apelativa, com uma apelação emotiva, com uma forçação para criar uma polêmica em cima de uma história. Tudo isso para gerar audiência em cima dos leitores, ouvintes e telespectadores. Bom, toques de sensacionalismo já eram percebidos na Roma Antiga, com sua Acta Diurna, que eram relatos e histórias espalhadas em murais públicos, com o objetivo de atingir a população não alfabetizada da época. O sensacionalismo surgiu como uma nova maneira de trazer um novo nicho para as notícias, né? Um novo nicho de leitores de notícias. E essa ferramenta, esse novo método foi muito usado para atingir as classes sociais baixas, porque essas classes não tinham muito interesse em ler nada relacionado à política e à economia, por exemplo. Bem parecido com os dias de hoje, né? Infelizmente, nós das classes mais baixas não temos muito interesses em notícias relacionadas à política. Então, os ricos, que são a minoria, acabam manipulando a grande massa, que somos nós, para que escolhemos junto a eles os políticos que defendem os interesses deles. O sensacionalismo que conhecemos hoje veio da França, né? Entre 1560 e 1631 surgiram esses dois jornais que eu vou deixar aqui para vocês, escrito que eu não sei pronunciar. Mas esses impressos eram muito parecidos com o que a gente tem hoje, com o sensacionalismo de hoje. Eles espetacularizavam as notícias, muitas vezes sem ouvir todos os lados da história e não dizendo toda a verdade para ter algo mais interessante para atrair o público. Mas e essa história da tal mulher da casa abandonada? Ela é sensacionalista? Mas essa história da tal mulher da casa abandonada, ela é sensacionalista? Não, mas se tornou. O que acontece é que o sensacionalismo não é um fenômeno isolado, um fenômeno único. Ele faz parte de uma história, de uma cultura. Então, tudo quanto é história que chega perto do horror, do sensacional, do fora do comum, desperta a curiosidade do público. Rapidamente, para quem não sabe do que eu estou falando, essa história veio à tona na internet após o sensacional jornalista Chico Felitti fazer um podcast para a Folha de São Paulo chamado A Mulher da Casa Abandonada. O podcast viralizou em todo o país. Chico fez um trabalho espetacular, um verdadeiro jornalista investigativo, e ele investigou uma senhora que mora numa mansão no bairro Higienópolis da cidade de São Paulo, um bairro de elite, e descobriu coisas bem curiosas. Ele descobre que o nome dessa senhora, na verdade, é Margarida Bonetti, e ela é uma fugitiva, uma procurada pelo FBI. Isso mesmo. Margarida, ela cometeu um crime na época dos anos 2000, né, nos anos 2000, por manter uma empregada doméstica, uma mulher negra, em atividades, em trabalho análogo à escravidão lá nos Estados Unidos. Sim, ela fugiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, mas o seu marido pagou pelo crime. Ele foi preso, mas já está solto. Desde então, ela vive na mansão aqui, que era da família dela, mas que hoje está em situações precárias. Quem quiser saber os detalhes da história, eu recomendo muito escutar o podcast, está muito bom mesmo. Ou então, e também assistir a reportagem que o Fantástico fez sobre toda essa polêmica. Bom, desde que essa história veio à tona, a internet ficou uma loucura. Muitas pessoas mesmo ficam na frente da mansão
lá esperando ver se encontram a Margarida, se enxergam a Margarida pela janela, tiram fotos, já picharam o muro, uma coisa de louco. A Prefeitura de São Paulo teve até que deixar uma viatura parada 24 horas na frente da mansão. Por 2 vezes, uma ONG de animais de uma ativista bem conhecida entrou na casa para tirar alguns cachorros que ficavam lá. E na última vez fez uma transmissão ao vivo, um verdadeiro espetáculo. Nos últimos dias, a polícia entrou também na casa com um mandado após os vizinhos fazerem denúncias de abandono de incapaz, né? Porque a Margarida é uma senhora já e a mansão está em estados bem deploráveis. E junto com a polícia, TVs que já têm programas de cunho sensacionalista transmitiram tudo. Conseguem ver a dimensão que essa história tomou? A investigação jornalística, que tinha todos os fatos ali bem explicado, aos poucos foi se tornando sensacionalista, mas pelas pessoas que quiseram se aproveitar da história que estava tão viralizada. O local virou um verdadeiro ponto turístico. As pessoas passam o dia, a noite, a madrugada na frente da mansão, na esperança de ver e registrar alguma coisa. O curioso é que podemos perceber que não é pelo crime que a senhora cometeu no passado, é pela curiosidade de saber como essa mulher vive, de acompanhar de perto a história. Podemos perceber também o quanto a classe social é algo que importa muito no Brasil. Há anos essa mulher mora nessa mansão, há anos os vizinhos denunciam e há mais de um mês que o podcast foi ao ar e só agora a polícia com um mandado entrou na casa. A gente percebe que não é o mesmo tratamento para os barracos nas comunidades. Por exemplo, a todo momento um barraco, uma casinha é invadida por policiais sem menos ao pedir licença. Mas deixa esse assunto para outro vídeo, né? E podemos concluir é que o brasileiro é um verdadeiro Maria Fifi. E que um crime de racismo foi transformado em um verdadeiro espetáculo. E o mais importante, hein? A galera dos 3 poderes adora esse tipo de viralização de história, porque enquanto estamos preocupados com esse tipo de notícia, com fofocas de famosos, por exemplo, a gente não tá nem aí para notícias de corrupção, por exemplo, do governo, que é isso que realmente prejudica o nosso país. Então, prestemos atenção nas manipulações que muitas vezes caímos, hein? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e deixem aqui nos comentários o que acharam, sugestões de melhora, sugestões de temas. E é isso. Até o próximo vídeo.